Batman, novos ferimentos, velhas cicatrizes. Um texto de Igor Girão. Vozes Marcelo Fávaro. Produção Canal Conta um Conto. Capítulo 2. Na mente do Batman, Gotham era sempre da maneira que ele via agora, cheia de recantos escuros e vielas que pareciam com bocas que levavam direto ao submundo. Isso não era muito errado quando se tinha em mente que o termo submundo em questão era o mesmo para designar o mundo da máfia e dos criminosos selvagens, e o abismo infernal, que geralmente dava o sentido ao verbete. Logo, o problema da escuridão de Gotham era meramente semântico. Por vezes, a escuridão e a periculosidade da cidade era comparada à do próprio inferno. Por outro lado, as atrocidades da máfia e dos príncipes que lutavam pelo domínio da cidade eram bem menores que a maldade da dimensão mítica. Mas como ninguém havia voltado do Poço de Fogo para reclamar da discrepância da comparação, permanecia o empate técnico. O TS-8 furiosamente roncava por entre as ruas da cidade. Mesmo com um motor de grande torque abafado pela blindagem e pelo sistema elétrico secundário, o som inconfundível era ouvido por vários quarteirões adjacentes. O móvel tinha um modo de viagem moderado, no qual o motor era muito menos forçado, e isso tornava o carro muito mais silencioso. O preço a se pagar era que a velocidade, por vezes, ficava sacrificada, junto com a potência necessária para quebrar paredes, esmagar carros de passeio e derrubar postes. Mas o peso do modelo dava estabilidade nas curvas. Independente do modo que era usado, isso não impediu que Lucius projetasse o desenho da lataria, cauda, blindagens e potas de maneira aerodinâmica. A parte interior do Batmóvel era totalmente fechada. Isso não deixava Batman alheio ao mundo exterior. O tanque tinha um complexo sistema de giroscópios e radares sônicos, que davam total exatidão do entorno que estava além dos limites do TS-8. Sim, Batman tinha que guiar o modelo como um morcego, através de um mapeamento sonoro que os sensores do monstrengo captavam. Esses sinais eram interpretados e redesenhados nas telas dos computadores de bordo, com informações codificadas em um dialeto informacional, que para um eventual intruso seria como grilhões de criptografia, mas para o Cavaleiro das Trevas era mais legível do que se o carro possuísse janelas. O móvel possuía um jogo de ganchos e roldanas que permitiam seu trafegar nos trilhos das linhas do metrô. Atalhos que Batman usava quando era totalmente insólito que o engarrafamento atravessasse o Cavaleiro das Trevas. Esses ganchos eram ativados via painel de controle, ou toque nos pneus dos trilhos. Ao captar a superfície particular, o carro se adaptava, ejetando protuberâncias por baixo do carro e perto dos eixos das rodas, bem como nos pneus que se abriam, deixando o que seria do aro do veículo, por onde também se ejetavam ganchos e polias de carbono maleável. Os pneus do TS-8 eram bem mais largos do que o normal para um móvel daquele tamanho. Mesmo que ele não fosse pequeno, estava mais para um modelo que, em comparação, seria baixinho, musculoso. A borracha era dividida em 4 segmentos,
e era esta fenda central que se enlarguecia para deixar as roldanas salientes para andar sobre os trilhos. Batman havia vislumbrado o sinal que Gordon lançara quando a polícia nada podia fazer, e apenas o Homem-Morcego poderia agir, ou quando era um caso de interesse particular do cruzado encapuzado. Ele estava indo relativamente cauteloso, pois tinha sido despistado na noite anterior por Willow Jones, o crocodilo assassino. Estava usando Gotham mais uma vez para fins macabros, que ele ainda não havia deduzido. Mas até o melhor detetive do mundo precisa de pistas para agir. Cadê ele? Gordon olhava para as ruas muitos metros lá embaixo e não conseguia ver nada que denunciasse ou pelo menos anunciasse a vinda do Homem-Morcego. Era sempre assim. Nunca tinha nenhuma pista de onde ele chegava ou de onde vinha. O fato é que, uma vez que o sinal era disparado, o Batman sempre vinha até o terraço daquele mesmo prédio, o departamento de polícia. Gordon não queria saber quem era o herói de Gotham. A imprensa alardeava e perseguia isso como um cão corre atrás de um carro. Mas se por algum golpe do acaso a identidade do Cavaleiro das Trevas fosse desvendada, Gordon imaginava que, assim como o cão não sabe mais o que fazer com o carro quando ele o alcança, a imprensa poderia descobrir que o símbolo do morcego seria melhor se não fosse violado. Mas isso eles descobririam mais tarde. Aliás, tarde demais. O vento no alto do prédio estava um pouco mais veloz do que o de costume. O casaco de Gordon se movia dando a impressão que um fantasma insistente o puxava de modo implacável. O chapéu era segurado. Vez por outra, e até mesmo ali, no alto do DP de Gotham, alguns detritos eram revolvidos com força do vento. Vem vindo uma tormenta por aí. O comissário comentou algo consigo mesmo, em meio a olhares que esquadrinhavam os arredores, tentando adivinhar por onde chegaria o Homem-Morcego. Acha que ainda chegará? Gordon sobressaltou-se ao ouvir a voz rouca de um pária da sociedade. Mas esse espécime é diferente. Tal qual Robin Hood, ele é ambíguo. Talvez não com os mesmos motivos, mas definitivamente são iguais e diferentes. Essa sua mania de chegar de repente ainda acabará com esse coração. Esqueceu que agora sou um velho? Gordon continuou segurando seu casaco e caminhando até o holofote com o sinal do Batman, desligando-o e retraindo-o. Nunca deixei de acreditar que um dia conseguiria notar quando você chegasse. Antes eu alimentava essa esperança, mas agora eu tento te ver chegar só para jogar na sua cara que isso é possível. Batman, se achou engraçado, não sorriu e continuou de pé onde havia sido visto pelo comissário. Ontem, a lua estava brilhante. O Cavaleiro das Trevas falava com sua voz meio grunhido e meio barítono. Sabe o que isso significa? Era uma pergunta retórica lançada ao comissário. Mas, como questão de honra, ele não se dignou a responder o gracejo, mudando completamente de assunto. O comissário estava acostumado com o profissionalismo soturno do Batman. O que tem o Sr. Mon? Sabe melhor do que eu que esse aí já foi pro saco. Gordon falava com o Homem-Morcego, mas olhava ao longe. Ou deu para acreditar em lobisomens? Pode ser. Mas uma gangue foi vista no bairro chinês usando a velha insígnia do coreano. Coreano? Gordon deu um leve pigarro e logo se recompôs. Isso não faz diferença. Ele tinha a pele amarela e os olhos puxados. Isso é o suficiente para que ele seja diferente dos homens dessa cidade. Coreano de nascença. Vietnamita de sangue. Bong Joon-choga Mikato. Era o nome antes dele adotar o bom e americano nome de Mickey Chan.
Supostamente porque Mickey é a figura americana ligada ao entretenimento infantil mais emblemática. E talvez internacionalmente conhecido. E Chan porque sim, provavelmente ele gostava do Jack Chan. E ele é uma figura asiaticamente americana. Está falando isso com alguma base real ou mera especulação de sua mente doentia? Preciso fazer a papelada? O morcego agora crispou os lábios em um simulacro de sorriso. Para um homem morto, ele está certamente no lugar errado. Ele tem um túmulo no cemitério de Gotham e eu escoltei o corpo dele do Arkham para o necrotério. Quantas vezes você viu o corpo do nosso coreano? Onde você quer chegar? Gordon sabia que Batman não desenrolava nenhum assunto sem que não tivesse um bom motivo, ou falava sobre algo que já não soubesse, com informações suficientes para deixar qualquer telejornalista ou blogueiro de queixo caído. Você me chamou aqui, comissário. Então comecemos por você. Batman ouvia Gordon falar e notava o quanto o céu de Gotham era opaco até na noite. Não estava chovendo naquele momento, mas as paredes dos prédios e o asfalto lá embaixo estavam lustrosos. As nuvens chumbo cobriam maior parte das estrelas. O ar estava estagnado e frio. O dia pode ter sido ótimo, mas a noite estava cobrando seu quinhão de lugubridade. Já faz 3 dias que aportam navios no porto de Gotham e descarregam contêineres com alguma coisa que nós policiais não temos como checar. Primeiro porque está com a papelada toda em ordem. Em Gotham isso é o equivalente à carta branca. Um nome grande e burocracia em ordem é eficiente para quase todos os policiais. Da mesma forma, um nome pequeno e uma papelada igualmente em ordem não adianta nada. Em segundo lugar, está tudo no nome da mulher do prefeito. Entende agora o que eu falo sobre nomes grandes? Deve ser maquiagem. Batman continuou fitando para o horizonte incerto e totalmente escuro. Dizem que ela precisa se sentir bonita às vezes. E desde quando você começou a fazer piadas, meu camarada? O comissário rosnou entre um meio sorriso e um tom inquisitivamente curioso. Isso não é trabalho para mim, Batman disse, se referindo ao porto. Por enquanto, mas vou ficar de olho. Nem tudo é o que parece ser. De alguma forma, eu sei que isso não está certo. Digamos que é o meu sexto sentido policial. Gordon arrumava os óculos, segurando para não caírem devido a um vento repentino. Eu preciso visitar um morto. E como vai fazer isso? Eu ainda não acabei com você, morcego. Morcego? Repentinamente, Gordon se virou para o lugar onde Batman estava, mas ele já havia ido. Capítulo 3. Batman adejava planando sobre o patamar mais alto da catedral. Soltava as asas que ficavam ocultas pela capa. Esta, por sinal, tinha 2 funções. A primeira era dissipar o calor acumulado pelo traje. A segunda era de absorver e defletir golpes cortantes, não tão diretos que se abriam em pleno ar. Em geral, a capa era um elemento que, assim como o Batmóvel, faziam parte da mística que envolvia o Batman. E agora era mais que um traço peculiar. Absorvera algumas funções que ajudavam o cruzado encapuzado a manter-se como mensageiro da justiça em Gotham. O templo não era chamado assim há muito tempo. Mas desde que os asseclas do Sr. Moon começaram a se reunir ali, ela encarnou esse codinome, servindo de palco para os cultos de uma nova gangue. Na verdade, uma gangue antiga, mas que agora, além de reunirem membros asiáticos do bairro chinês da cidade, com suas armas exóticas e estilos particulares de fazer justiça,
Adoravam a imagem do único homem, que havia ressuscitado entre os mortos, e se manteve caminhante entre os vivos, mesmo depois de 3 dias. Cronos, ative o sonar e a visão térmica. O Cavaleiro das Trevas deu a ordem para o seu sistema intracraniano, na verdade intraelmo, se tivesse de chamar pelo nome certo. Mas essa inovação que Lúcio sugeriu era realmente mais usada do que Bruce imaginava que seria. Servia na prática para ampliar os sentidos do Batman, audição praticamente biônica, e visão de calor que era extremamente útil quando o ambiente era escuro ou ofuscado por névoa, por exemplo, sem contar que ele podia ver impressões deixadas em locais que conservassem calor, como roupas, paredes, tapetes, estofados, maçanetas, enfim. A potencialidade da astúcia forense do Cavaleiro Negro de Gotham era aplicada ao máximo. Seria um combate do jeito que Batman gostava. Eram 6 capangas montando guarda no primeiro patamar, frente à porta do lugar. Todos possuíam feições de briga e exalavam aquela áurea que de algum momento foi dada alguma instrução marcial aos coitados. Mas devem ter misturado aos momentos de bebedeira e as brigas de bar. Hoje restou apenas aquela determinação sádica de quem tem o físico avantajado. Mas a única motivação para mantê-lo é a intimidação e coação dos outros. Com mais uma observação analítica, Batman notou os socos ingleses, o bom e velho taco de beisebol, correntes, e um deles possuía um nunchaku. Você viu o jogo ontem? Eu não acredito que aquele idiota do Manson perdeu o último lance. Agora só no ano que vem. Um dos brigões se aproximava do outro. Um careca que ostentava uma tatuagem de dragão que fez na calva. Este era o do taco de beisebol. Não enche meu saco. Tá tirando minha atenção. Ele retrucava sem olhar o outro. Acha que o mestre vai pegar as respostas com a lua? Eu acho que você deveria calar a boca. Antes que o lutador careca terminasse a frase, um vulto negro caiu sobre ele, erguendo-se com a velocidade para intimidar o outro capanga. O oriental abriu seus olhos tanto quanto a anatomia permitia, soltou uma ponta da sua corrente e tentou golpear o morcego. Em um movimento antecipado, Batman deixou os elos de aço se enroscarem em seu braço, puxando o homem e em seguida lhe dando uma cabeçada, ferindo a testa do lutador, e antes que o capanga pudesse entender o que se passava, ele desferiu mais 2 cabeçadas, até que ouvisse um som de ossos fraturados. Enquanto isso, outros vinham para tentar ajudar a neutralizar o morcego, que por sua vez deu outra cabeçada no primeiro e um pisão no careca que tentava se levantar. Um gemido abafado e um estalar veio do lugar do qual o Cavaleiro de Gotham pisou. Batman se afastou do primeiro com um chute frontal no peito, ficando com a corrente, dando 2 voltas na arma e arremessando-a longe. Ele não gostava de usar nada de ninguém. Só 4 de pé. Isso vai ser rápido. Uma pena. Batman arrancou na direção de um oriental com um soco inglês. Quebrou a guarda dele com um movimento de abertura de braços e o golpeou seguidamente no peito, rosto e pescoço. Sobrou para o queixo e para a têmpora. Socos rápidos do Jet Kune-Do, um chute na patela e um uppercut para finalizar. O pé, ainda antes de tocar no chão, depois do chute na patela, foi atirado no queixo de outro que vinha por trás. Um chute giratório, mudando a base do próprio morcego, que via mais um cair e ficava de frente para o terceiro que procurava ser furtivo. Ou seria medo? Ele se aproximava por trás do Batman com uma faca. 1, 2 golpes tentando furar o cruzado encapuzado. O terceiro e o quarto tentando cortar lateralmente. Batman se esquivava com movimentos laterais, um flanco por vez. A capa se movimentava lânguida e parecia líquida, ora pendendo, ora balançando. No quinto golpe,
Ao invés de esquivar, ele bloqueou com os antebraços metálicos do traje e desarmou o homem, quebrando o pulso e luxando o cotovelo. Enquanto isso, o lutador do Nunchaku girava a arma buscando conferir os bastões peso e inércia suficiente para machucar. O grito do homem que sentia o punho estraçalhado, o cotovelo torcido, ainda ecoava pela noite. Mas isso não gerou nenhum compadecimento por parte de Batman, que segurou o lutador pela camisa, ignorando o choro do capanga. Um olhar ligeiro foi o suficiente para o que ainda estava armado notar que Batman não estava de brincadeira. O homem morcego ergueu o primeiro e arremessou contra o segundo. Não foi o suficiente para atingir o lutador, que esquivou sem dificuldade. Mas quando voltou a vista para o mesmo lugar onde estava o cavaleiro, não viu mais nada. Apenas sentiu o golpe no nariz, dado com a palma da mão em formato de pata de tigre. Com os dedos flexionados, o senso de direção e normalidade voou do Punk quando foi chutado no diafragma e automaticamente o fazendo se curvar sem fôlego. Batman segurou ele pelos cabelos tão rápido que o rosto do homem foi todo fissurado ao ser atritado com o chão. O Cavaleiro das Trevas colocou um joelho nas costas do homem e voltou para segurar o cabelo do capanga, puxando para trás. Sangue escorria do nariz dele e pelo menos 2 dentes estavam frouxos. Quem está lá dentro? Eu não sei, por favor. Eu faço isso só pela grana, eu não faço perguntas. Mas eu faço. É bom que você responda da próxima. Alguns tufos de cabelos eram arrancados pelo sacolejar involuntário. O Sr. Moon voltou? Ele contratou vocês? Vai se fuder, Batman. Eu já falei que eu não sei de nada. Vai me matar? Eu sei que você não mata. O brigão, subitamente tomado por aquela coragem inexplicável de quem quando está acuado. Não, eu não mato. Batman levanta, batendo a cabeça do homem no chão, fazendo-o desmaiar instantaneamente, torcendo seu cotovelo até ouvir um estalo, girando como se virasse a válvula de uma enorme torneira. Eu estou de saco cheio. Fim do capítulo. Para ouvir o restante da minissérie, inscreva-se, comente, diga o que você achou. Essa é uma produção original Conta um Conto. Você pode falar com o autor da série, Igor Girão, no Instagram. Igor perdeu sua visão em 2005, aos 17 anos, mas nunca deixou de escrever. E você pode notar pelo texto que as minuciosidades na descrição são ricas e vivas. O escritor, graduado em biblioteconomia, tem o seu mestrado em ciência da informação, mas nunca deixou de escrever. Adora escrever sobre o aventuresco, a aventura, e está com o seu livro O Além do Véu, que será lançado logo em breve aqui no canal. Então aproveite e fique por dentro. Não deixe de se inscrever.